a todos. Nós vamos aqui neste dia estar estudando a lição de número 5 da classe dos jovens. É uma lição bastante aproveitosa, né? Ela tem por título Confirmando o Concerto. Já de princípio você tem aí os 3 objetivos, né, a serem alcançados. Você tem o texto bíblico da lição de hoje e você tem os 3 pontos importantes que nós vamos estar tratando hoje nesta lição. Você pode aí notar que agora o povo de Deus ele vai se preparar. Ele vai se preparar para enfrentar os novos desafios em Canaã. Ok? Então, você pode ver que o povo ele começa a se preparar. Você pode notar que Deus ele havia feito um pacto com os homens, uma aliança com os homens. Desde a época de Abraão, a Bíblia vai dizer que Deus ele tinha feito um pacto com a descendência de Abraão. E esse pacto ele era, vamos dizer assim, na carne, no corpo dos hebreus. Era como se fosse uma simbologia, um ritual simbológico. Então você vai ver que o povo ele precisava lembrar os costumes antigos. O povo ele precisava saber das leis antigas. Por quê? Porque agora a gente estamos diante de Canaã. A conquistar Canaã, a entrar em Canaã. E o povo já não é o mesmo povo que estava lá atrás com Moisés. O povo, há 40 anos depois, alguns morreram no deserto, já nasceu, então é uma nova geração. O povo precisava ser lembrado, o povo precisava lembrar das leis, por incrível que pareça, né? O povo precisava lembrar dos costumes antigos. Então, isso era feito dessa forma simbológica. Você vai ver aqui o primeiro ponto que vai falar sobre circuncisão, um pacto de Deus com os hebreus. A aceitação do pacto abraânico. Então, por que eu falo que o povo tinha que lembrar? O povo precisava aceitar aquele pacto, o povo precisava aceitar aquele ritual, o povo precisava aceitar que aquilo fosse feito de uma forma simbológica. Então, você vai ver que em Gênesis capítulo 17, do verso 9 ao 14, você vai ver Deus ele fazendo esse pacto com Abraão. Você vai ver Deus ele fazendo essa aliança com Abraão, com a descendência de Abraão. Então, o pacto, lá em Deuteronômio capítulo 10, o verso 16, ele vai dizer que o pacto ele era um ato de obediência e fé. Aquele ato de circuncisão, ele era um ato de obediência e fé, né? Você vai ver também lá em Jeremias capítulo 4 e o verso 4, você vai ver que Jeremias ele lembra dessa aliança. Você vai ver também lá em Josué capítulo 5 e o versículo 1, que aqui faz parte, e o versículo 2, que faz parte aqui do texto bíblico, que aquele ato, aquela simbologia, ele era feito
com uma faca de pedra. Por quê? Porque a intenção dele ser feito com uma faca de pedra era para que pudesse ficar uma marca, né? A marca de Cristo. Então, esse ato de circuncisão, o que é a circuncisão? A circuncisão era a retirada do prepúcio do órgão sexual masculino. Então, todo o varão, ao 8º dia, todo o varão hebreu, ele deveria passar por esse ato. Ele deveria passar por essa simbologia de circuncisão ao 8º dia de nascimento. Então, você repare que isso era algo importante. Isso era algo de uma extrema importância no meio do povo. Ah, mas por que era de uma extrema importância no meio do povo? Por que era de uma extrema importância diante de Deus? Porque isto era um pacto que vinha desde o tempo de Abraão, o pai da fé. Então era algo importante que teria que ser feito. Se você pegar aqui já o ponto 2, que diz assim, ó, uma marca de Deus, você vai ver que muitos no deserto, durante esses 40 anos em que o povo ficou no deserto, muitos morreram. Por que muitos morreram? Porque muitos não fizeram um pacto. Muitos não fizeram uma aliança com Deus. Muitos não atentaram para esse símbolo, simbologia que Deus tinha ordenado para o povo. Você vai ver também que Moisés ele pagou um alto preço porque não tinha feito a circuncisão de seu filho. Então, o que acontece? Você pode ver que é preciso ter uma aliança, é preciso ter um pacto, é preciso ter um compromisso, independente do tempo, independente de que maneira você vá mostrar a tua sinceridade diante de Deus. É preciso ter um pacto, é preciso ter uma aliança, é preciso estar diante de Deus com ordem, com decência, obedecendo a sua palavra, os seus preceitos, os seus ensinamentos. É preciso ter a marca de Deus, né? Então aqui eu já aproveitei e já incluí o ponto 1 e o 2 da lição. E já vamos aqui pular para o 3, né? Ponto 3 diz assim, ó, uma marca que era um requisito para ser guerreiro. Você vê a importância dessa marca, para você ver a importância dessa aliança que Deus ele cobrava do povo, né? Você vai ver que lá em Êxodo capítulo 12, o verso 44 e o 48, para uma pessoa participar ou comer a Páscoa, ela precisava ser circuncidada. Se não fosse, ela não participava. O homem, no caso. Ele teria que ser circuncidado e senão ele não participava da ceia, da Páscoa. Se você vê que o homem, naquela época, para se tornar um guerreiro, ele também teria que ser circuncidado. Assim, isso era tratado de uma forma tão séria, tão severa, né, que aqueles que não fossem circuncidados deveriam ser exterminados, deveria morrer, deveria ser tirado do meio do povo, porque é uma forma severa, concordo, é uma forma severa. Mas era a maneira que o povo encontrava de estar diante da palavra, obedecendo a palavra, né? Então, a questão de ter um pacto, de ter uma aliança, de estar em comunhão ou na comunhão, era muito importante. Assim como nos dias de hoje, é muito importante.
Você pode parar para pensar e para ver que Davi falou sobre isso. Né? 1 Samuel, capítulo 17, o verso 26 e o 36, quando Davi ele vai enfrentar o gigante Golias, Davi ele diz assim, olha, quem é esse incircunciso? Né? Quem é esse incircunciso para afrontar o povo de Deus? Então, quer dizer, Davi estava querendo dizer, olha, esse homem não tem aliança com Deus. A gente temos aliança com Deus, nós temos aliança com Ele. Então, aquele que tem aliança com Deus, aquele que está diante de Deus, aquele que tem um pacto, é fiel, tem uma aliança com Deus, ele vence. Aquele que tem uma aliança com Deus, ele é mais que vencedor. Deus é com ele em todas as áreas da sua vida. Aquele que tem uma aliança com Deus, o Senhor ele abençoa os passos dele, aonde ele coloca a mão é abençoado. Deus vai na frente livrando, guardando, protegendo. Então, que nesta data você possa ter uma aliança com Deus. Você possa estar realmente entregue aos pés do Senhor. Realmente você possa se entregar para o nosso Deus. Amém? Vou passar aqui já para o segundo ponto, que diz assim, um lugar chamado Gilgal. E eu quero que você abra aí a sua Bíblia, no capítulo 5 de Josué, o verso 8. O 8 e o 9, você vai ver que um Gilgal foi o local da renovação da aliança. É assim, Deus havia prometido a terra de Canaã. E o povo estava em Gilgal. E ali em Gilgal, Deus falou assim a Josué, vamos preparar o povo, vamos renovar o povo. Faça com que o povo tenha uma aliança comigo. Ô Josué, faz assim, vamos fazer a circuncisão do povo ou dos homens que ainda não é circuncidado. Mesmo que esse homem já seja um adulto, é preciso fazer a circuncisão. Ô Josué, é aqui em Gilgal que essa renovação vai ser feita, que essa circuncisão vai ser feita. É aqui em Gilgal que o homem, os hebreus vão ser restaurados. Então, o que nós podemos aprender com isso? Que a partir da restauração, a partir daquele momento de aliança com Deus, Deus então, ele esteve com o povo, esteve com Josué, tanto é que mais para frente você vai ver que o povo foi mais do que vencedor, conquistou Canaã. E o que eu quero trazer para as nossas vidas nesta noite? Qual é o Gilgal da nossa vida? O nosso Gilgal é a cruz. É diante da cruz que nós deixamos o nosso pecado, é diante da cruz que nós temos uma restauração, uma renovação. A cruz é o nosso Gilgal. É diante da cruz que nós temos a oportunidade de fazer uma aliança com Deus e deixar tudo aquilo que não agrada a Ele de lado. Então que nesse dia você possa então estar diante da cruz, que você possa fazer realmente uma aliança com o Criador para que Ele possa restaurar a sua vida, a sua casa, a sua família, os seus planos, os seus sonhos, e então você será mais que vencedor em nome de Jesus. Ponto 2 aqui diz, lugar da exaltação. Nós já meio que tratamos desse assunto, né? A partir do momento que o povo, em Gilgal, ele decidiu fazer ali um voto, uma aliança, um renovo, uma restauração com Deus, a partir dali, então, Deus começou a exaltar o povo, ali em Gilgal. A partir daquele momento, Deus começou a cumprir com a sua palavra na vida do povo. De que maneira? Deus ele tirou de cima do povo aquele peso da escravidão, a vergonha de ter sido escravo lá no Egito, né? A partir do momento em que o povo em Gilgal fez um concerto com Deus, e por sinal é o título
né? A confirmação do concerto é o título da nossa lição de hoje. A partir do momento que o povo fez um concerto com Deus, Deus ele tirou aquele peso, aquela vergonha de ter sido escravo pelos egípcios. Deus então ele tirou a vergonha ou aquela atitude pecaminosa que o povo tinha. Então, o que eu quero dizer nessa oportunidade? Que tudo se transforma nas nossas vidas. No Gilgal, na cruz, aos pés da cruz, tudo tem transformação, tudo tem um renovo. Aquilo que para você trazia vergonha aos pés da cruz não vai trazer mais. Aquilo que para você trazia um peso aos pés da cruz não vai trazer mais. Se você tinha uma atitude pecaminosa aos pés da cruz, você não vai ter mais essa atitude pecaminosa. Então, já pulando aqui para o terceiro ponto, diz assim, lugar de prosperidade. Né? Esse segundo ponto aqui da lição, ele está tudo linkado um ao outro. Se você pegar, você vai ver que é o lugar da aliança. Depois você vai ver lugar da exaltação, lugar da prosperidade. Está tudo junto, tudo linkado um ao outro, né? Um lugar onde você faz o renovo, o lugar onde você faz a aliança, o lugar onde você é restaurado, ele te traz uma transformação e ele te traz uma prosperidade. Se você pegar aqui no ponto 3, que fala sobre lugar de prosperidade, você vai ver que o povo ele andou durante 40 anos no deserto. E diz a Bíblia que as sandálias dos seus pés não se gastavam, a roupa não se gastava. Você vai ver aqui que não havia registro de falta de comida. Não houve nenhum registro de falta de comida. Você vai ver que lá atrás, com Moisés ele teve que ferir, né? Bater na rocha quando Deus mandou somente tocar para o povo ter água para beber. Aqui não. Depois da restauração, depois da aliança, depois daquele pacto que o povo fez com Deus, a Bíblia vai dizer lá em Deuteronômio capítulo 11, o versículo 11 e o 13, você vai ver que o povo bebia água da chuva no deserto. Por quê? Tudo isso porque o povo fez uma aliança com Deus. Tudo isso porque o povo fez um concerto com Deus. Tudo isso porque o povo esteve diante de Deus como Deus o queria. Então, o meu conselho para você, no dia de hoje, esteja diante dele. Esteja diante do Senhor Jesus. Faça uma aliança com ele. Procure fazer uma aliança com ele. Porque a partir do momento que você fazer uma aliança com ele, ele vai ter uma aliança com você. Ele vai te exaltar, ele vai prosperar os teus caminhos, ele vai cuidar das tuas finanças, ele vai cuidar da tua família, ele vai cuidar dos teus planos, do teu futuro. Deus, ele vai cuidar de você. Amém? Sem mais delongas, eu quero aqui partir já para o terceiro tópico, que diz assim, a celebração da Páscoa. A Páscoa ela foi estabelecida por Deus sob a orientação de Moisés. Você vai ver isso aí lá em Êxodo capítulo 12, do verso 1 ao 20. O que era a Páscoa? A Páscoa era o símbolo da libertação do povo, né? Antes do povo ser liberto ali na saída do Egito, Deus então ele mandou Moisés avisar o povo que iria ser celebrado a Páscoa. Então, a Páscoa era o símbolo da libertação. Ela era representada pelo o cordeiro, né? Um cordeiro por família, no caso, dentro de suas casas,
dentro junto com as suas famílias, e por 4 dias, no período de 4 dias, esse animal ele deveria ser sacrificado, assado e comido com os pães asmos e as ervas amargas. Então, esse era o que Deus ele havia estabelecido para o povo antes de sair do Egito. E você vai ver que Deus ele permitiu com que Josué também fizesse celebrasse essa Páscoa juntamente com o povo. Aqui no ponto 2, nós já vamos entrar lá, você vai ver que Deus ele permite com que 39 anos depois Josué celebre a Páscoa juntamente com o povo lá em Gilgal. Então, pare para pensar, a partir do momento que o povo fez uma aliança, um concerto, a partir do momento que o povo fez um renovo com Deus, Deus exaltou, Deus prosperou, Deus cuidou, Deus providenciou e Deus ele também deu para o povo a oportunidade de celebrar a Páscoa. Só que antes disso eu quero aqui frisar que a Páscoa, como eu havia dito, ele é um símbolo da libertação, né, que Deus ele estabeleceu para o povo antes de sair do Egito, que deveria ser aqui com o cordeiro, 4 dias de preparação, etc, etc. E o sangue do cordeiro, ele servia de proteção para o povo. Então, repare que não era somente um símbolo, né? Não era somente ali um ritual, uma, como que eu posso dizer, uma prática que era um costume. Não, era algo que Deus havia estabelecido no meio do povo. Era algo que Deus havia mandado Moisés fazer, explicar, pedir ao povo que fizesse. E o mais importante, deveria ter, ou aquele sangue do cordeiro deveria ser passado nos umbrais das portas, porque aquele sangue ele representava ou ele garantia a proteção para quem estivesse dentro daquela casa. Então, nós estamos vivendo, eu quero aproveitar aqui, né, e deixar aqui, já aplicar uma deixa. Nós estamos aí vivendo uma época difícil. Nós vivemos aí tempos difíceis. Só que nós sabemos que o único que pode nos guardar, o único que pode nos livrar, o único que pode nos sustentar, nos ajudar, é Deus. É Jesus. O homem não pode fazer nada. Você repare que o homem ele vai, ele volta, o homem ele tem os seus planos, os seus projetos, mas no fim de tudo, o homem ele sempre acaba recorrendo a Deus. O homem ele pode ter dinheiro, ele pode ter status, ele pode ter o que for, mas no fim ele acaba recorrendo a Deus. E de que maneira o homem ele então pode recorrer a Deus? Tendo a marca do sangue de Cristo em sua vida. Porque somente assim você terá a proteção do Senhor Jesus. Somente assim você pode ser livre de todas as acusações que te fizerem. Você pode então estar diante de Deus, fazer um renovo, uma aliança, um concerto e ser restaurado por Ele. Amém? Pulando aqui já para o ponto 2, diz assim: Páscoa, um memorial judaico perpétuo. Como eu já havia comentado, a celebração da Páscoa foi instituído por Deus através de Moisés ainda no Egito. Antes de saírem do Egito, eles celebraram a Páscoa. E se você pegar aí na sua Bíblia, em Êxodo, capítulo, ou melhor, Números,
em Números capítulo 9, o versículo 1 e o 3, ele vai dizer que 1 ano depois o povo celebrou a Páscoa. Então foi antes de sair do Egito, 1 ano depois, e agora, 39 anos depois, já com Josué, não mais com Moisés, porque Moisés já era morto. Já com Josué você vai ver o povo celebrando a Páscoa. Você vai ver o povo então aqui fazendo ou tendo a oportunidade, o privilégio de celebrar a Páscoa. Tudo isso por quê? Porque lá em Gilgal o povo fez uma aliança. O povo ele se rendeu. Lá em Gilgal o povo fez um concerto. O povo esteve diante de Deus. Então você repare os benefícios daquele que faz um concerto, que faz uma aliança com Deus, né? Aqui a primeira vez então foi na saída do Egito, a segunda vez da celebração da Páscoa foi 1 ano depois, e agora 39 anos depois Deus ele permite com que o povo com Josué ele venha celebrar a Páscoa. Amém? Então aqui partindo já para o terceiro e último ponto, vai dizer assim: Páscoa, um símbolo poderoso. Nós sabemos que a nossa Páscoa é Jesus. Sabemos que a Páscoa ela sempre apontava para a morte do Cordeiro de Deus, que é Jesus. Então, essa Páscoa, ela representa para nós hoje a ressurreição de Cristo. A partir disso, nós podemos fazer uma aliança com Ele. A partir dessa ressurreição dele, nós podemos fazer um pacto. Nós podemos estar diante do Senhor Jesus e desfrutar aí desses benefícios. Eu espero que você possa e que Deus venha te capacitar, te ajudar a fazer realmente uma aliança com Ele. Fazer realmente um pacto com Ele. Que no dia de hoje você possa ter o seu Gilgal, deixar ali no seu Gilgal, diante da cruz. Que a partir de hoje você possa deixar ali tudo aquilo que te aflige, tudo aquilo que te deixa para baixo, tudo aquilo que te desencoraja, que te desanima, deixa diante da cruz. Deixa diante do Senhor Jesus e faça uma aliança com Ele. Faça um pacto com Ele. Faça e seja restaurado pela palavra do Senhor, seja restaurado pelo Espírito Santo de Deus, e assim então você será exaltado, você será transformado, você será então próspero e Deus vai te abençoar. Somente tendo uma aliança com o Criador é que o homem pode ser abençoado, é que o homem pode desfrutar de uma vida boa, é que o homem pode desfrutar daquilo que Deus e a palavra de Deus ele tem para as nossas vidas. Que Deus assim possa te abençoar. Tenha um bom domingo e fiquem todos na paz do Senhor. Amém?